Boa tarde a todos. Primeiro quero cumprimentar aqui a mesa, aos meus nobres amigos vereadores e a todos que aí nos assistem, seja aqui fisicamente ou seja online. Eu não gosto de citar versículos isolados nas minhas falas políticas. Eu sempre entendi que texto sem contexto é apenas pretexto. Mas hoje eu vou abrir uma exceção para citar um versículo e não vou pregar, apenas para sustentar aquilo que eu acredito. Eu sempre digo aos vereadores dessa casa que eu espero terminar o meu mandato aqui e que fique uma certeza, gostem de mim ou não gostem de mim, o nome do Senhor Jesus será honrado e vocês não terão uma vírgula para falar ao meu respeito sobre corrupção, sobre desonestidade, porque minha maior missão aqui é provar que é possível ser um político e não se envolver com aquilo que pastores que passaram por aqui se envolveram, são vergonha, inclusive já tem uma condenada, na próxima sessão espero que a sentença seja cumprida para que nós possamos falar sobre ela. Capítulo 23, versículo 3 de Mateus, diz o seguinte: Jesus está em um contexto em que ele está com seus discípulos, e Jesus chama os seus discípulos para aprender dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus são aqueles que mantinham toda a lei, e por não dizer todo o evangelho, dentro das suas responsabilidades de ensino. Os escribas e os fariseus eram aqueles que eram responsáveis por ensinar, doutrinar e pregar a respeito da lei. Eram homens sábios, homens inteligentes. E no versículo 3, Jesus chama os discípulos e diz o seguinte para os discípulos: olha, portanto, olhai e aprendei tudo quanto os escribas e os fariseus dizem, porque tudo que dizem é verdade. Jesus estava pegando os seus discípulos, homens que ele estava ensinando sobre a fé, e disse: aprendam dos fariseus. Mas como que Jesus pode dizer para os discípulos aprender dos fariseus? Jesus disse: aprendam tudo o que dizem, porque tudo o que dizem é verdade. Mas Jesus continua dizendo, na parte B do versículo: portanto, não vivam o que eles vivem, porque tudo que pregam, não praticam. Então Jesus olha para os discípulos e diz: olha, o que eles falam é verdade, vivam o que eles falam, porém a vida que vivem não vivam, porque eles não vivem o que eles mesmos pregam. Então hoje eu quero trazer aqui uma rápida reflexão e uma também indignação a respeito de um deputado estadual do nosso município, que lamentavelmente, com alguns outros deputados que eu vou fazer questão aqui de ler, do nosso estado, apoiou o grupo terrorista MST, um grupo de bandidos que é financiado pelo governo federal, que nada faz além de roubar propriedades privadas. Mas antes disso eu quero fazer uma pergunta: será que é normal em um país democrático ter crime de opinião? Porque eu não sei se os senhores conhecem pelo menos parte da Constituição Federal, mas deveriam conhecer pelo menos o artigo 5º da Constituição, o inciso 4, que nos garante o direito de nos expressar, nos garante a liberdade de expressão, nos garante a liberdade de opinião. Então nenhum cidadão brasileiro deveria ser preso ou punido por sua opinião, porque a Constituição Federal nos garante o direito de opinarmos. E lamentavelmente o que vemos na nossa nação é o contrário disso. É a Constituição não sendo respeitada, e pior, políticos usando de narrativas do STF, que se tornou um tribunal político. Há quem tenha medo, mas eu não tenho medo. Se tornou um tribunal político para perseguir os seus opositores. Em vez dos políticos lutarem para que a Constituição seja respeitada, alguns políticos se beneficiam do atropelo constitucional que o STF está fazendo para perseguir seus opositores. Então não é normal em um país que se diz democrático vermos perseguição política, mas parece que Alexandre de Moraes está fazendo discípulos. Parece que o que está acontecendo na esfera federal também tomou proporção na esfera municipal, na esfera estadual e possivelmente na esfera municipal. E eu espero que nós aqui, ainda que sejamos em partes opositores, ainda que uns sejam base do prefeito e outros não sejam base do prefeito, espero que nessa casa, no mínimo, se respeite o direito do parlamentar falar.
Se alguém tem que ser condenado aqui, que seja condenado por crime e não por opinião. E, lamentavelmente, o assessor do deputado Lucas Polezi, o meu amigo, o meu irmão, do meu partido, teve o seu assessor perseguido. E, lamentavelmente, um projeto de lei que foi aprovado na Alice, onde o MST estava sendo criminalizado, e todo invasor de terra do nosso município, da nossa cidade e do nosso estado, seria punido com perca de auxílios, seria punido porque teria o seu nome no cadastro. Esse projeto que beneficiaria o homem de bem, esse projeto que beneficiaria o produtor rural, que beneficiaria a família, ele foi vetado. O governo do estado vetou, ou seja, não. E mandou de volta para a Alice para que os deputados pudessem derrubar o veto. Mas, por incrível que pareça, alguns dos deputados que votaram para que o projeto fosse aprovado, logo recuaram. E o assessor do deputado Lucas Polezi compartilhou nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, o nome dos deputados que votaram a favor do MST, ou quer dizer, votaram a favor do crime. Votaram a favor da ilegalidade, votaram a favor da imoralidade, votaram a favor da perseguição, votaram a favor do roubo. Então, quando ele divulga isso, e que não é uma mentira, alguns deputados mandam a polícia ir até a casa desse assessor para intimá-lo. Como se a polícia fosse a Gestapo. Não sei se você sabe o que é a Gestapo, mas a Gestapo era a polícia secreta da Alemanha no tempo do nazismo. Então o assessor de Lucas Polezi, por divulgar o que eu vou divulgar aqui, e se tem deputado chateado, manda a polícia na minha casa. Se tiver deputado chateado, manda a polícia na minha casa. Vou citar os nomes aqui. O mesmo post, a mesma foto que foi divulgada nos grupos de WhatsApp, que mandaram a polícia na casa do assessor do deputado Lucas Polezi, eu vou falar aqui. Ausentes, ou os deputados que tiveram ausentes, ou deputados que votaram a favor do MST, ou seja, para invadir terras. Vamos a eles. Bispo Alves, Camila Valadão, Deninho, Irine Lopes, Mazinho dos Anjos, Alain Ferreira, Chambinho, Dari, Raquel Lessa, Gandini, Tiago Hoffman, Vandinho Leite, Janete e João Cosa. Vejam bem, senhores, eu não estou aqui criticando, preste atenção, eu não estou aqui criticando o voto dos deputados. Eu não estou aqui dizendo que os deputados deveriam ou teriam que votar a favor ou contra. Eu estou dizendo que o verdadeiro homem, ele tem que assumir os ônus daquilo que ele fez. Então, se você votou contra, assuma, votei contra. Se você votou a favor, assuma, votei a favor. Agora, não é porque um assessor parlamentar está divulgando o que é uma verdade, deputados mandam a polícia na casa desse assessor. Porque se fosse mentira, tudo bem, você poderia até fazer uma queixa, dar uma queixa. Agora, mandar a polícia porque alguém divulgou a verdade é brincadeira. E aqui, só por ter João Cosa e aqui Camila Valadão nesse mesmo grupo, você já sabe que é um grupo do mal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, né? Primeiro saudar a maior autoridade que temos aqui, que é Deus, né? Falar depois Pastor Dinho, eufórico aqui, né? Né, pastor? Rapaz, eu fiquei pensando, eu achei que os meninos do PSDB iam pedir Irmão, vereador Wellington Alemão, se me conceder a palavra, uma parte, com certeza. Ó, eu vou te dar a parte, vereador Leandro Ferraz. Concedida a parte, vereador Leandro Ferraz. Muito obrigado. Queria cumprimentar a todos, a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Saulinho da Academia, externo, todos os outros vereadores, aos nossos nobres vereadores, a nossa galeria, quem nos assiste pela internet. Desculpa, Alemão, pedi uma parte na sua fala, porque quando o pastor Dinho terminou a fala dele, terminou o tempo também. Mas eu não estou aqui para defender ninguém. Inclusive, eu não apoio o movimento do Sem Terra.
Porém, o deputado Vandinho, houve um equívoco na fala do nobre vereador Pastor Dinho. Além de ser coautor do projeto, o deputado Vandinho não teve a oportunidade de votar porque teve a Fugiu. Calma, vereador. Calma, vereador. Fugiu, não. Então, só para a gente corrigir o nosso nobre vereador, o deputado Vandinho não teve a oportunidade de votar, inclusive é coautor do projeto contra o movimento do Sem Terra. Conselho à parte. É rápido. É só para dizer que o deputado Vandinho realmente não votou, porque ele fugiu.